Jéssica, bom dia. Bom dia, Patrícia. E aí, vocês esperavam tanta adesão, tanta gente interessada? Na verdade, não. Foi muito rápido. A gente teve 829 inscrições em menos de 12 horas. 829 em menos de 12 horas. Exatamente, Vai ter que ter um exatamente. Ou monte de seja, turma aí agora. exatamente. Vamos ter que abrir bastante turma para 2026. Que bom, ficamos felizes. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer esse curso? Era uma demanda da população? O que vocês observaram? Então, na verdade, a gente trabalha hoje na Escola Pública de Trânsito, tentando oferecer cursos de educação de trânsito, e a gente viu que o Detran do Distrito Federal tinha esse curso bem parecido, e a gente achou interessante porque a gente trabalhava antigamente com atendimento às vítimas de acidentes de trânsito, e sempre chegava essa demanda para a gente na população, né? E a gente percebeu que sempre chegava, a gente não conseguia atender, né, exatamente isso, e a gente pensou, vamos fazer um curso voltado para esse tema. E aí o Detran do Distrito Federal tem algo parecido, a gente meio que entrou em contato com eles e começou a trabalhar isso desde 2023. E 23. E aí a gente pensou em fazer essa turma piloto agora, né? Não imaginávamos que teria tanta gente assim. Que bom. Agora, conversando, né? Já que vocês ainda vão para a primeira turma, né? Essa primeira turma, a aula começa no início de Exatamente. agosto, né? Vão ser 6 dias, não é isso? Exatamente, Ou são seja, 6 dias. 5, 6 e 7 de agosto, depois na semana seguinte, 12, 13 e 14 de agosto. Sempre à tarde, de Hum, 2 às 5, certo? Exatamente, vai ser um curso online, né? Ah, é à distância, né? É a distância, para a gente conseguir atingir todo o estado, né? Que é Uhum. uma das demandas que a gente tem, que quando a gente faz curso presencial, a gente acaba só atingindo a grande vitória. E aí o curso online ele consegue atingir mais gente. Aí vem a pergunta, né? Como é que é o curso? Dá para fazer uma pessoa perder o medo de dirigir em 6 dias? Então, a ideia, basicamente, Patrícia, não é a gente conseguir fazer com certeza a pessoa perder o medo de dirigir em 6 dias. Eu acho que é bem curto mesmo, né, esse Uhum. período. Mas a gente conseguir ter umas noções e umas ideias, assim, do que é que causa esse medo, ou como a gente pode fazer esse gerenciamento de estresse, de medo, né? Vai ter uma psicóloga clínica também trabalhando essas questões, em como a gente conseguir ter essa melhoria mesmo desse gerenciamento. Também uma aula sobre direção defensiva, né? Dirigir não só pensando na gente, mas dirigir pensando no outro também. E Uhum. também questões sobre educação de trânsito. Então, assim, é um curso que vai ser mini, é um curso piloto também. A gente também tem que ter essa ideia de como é que ele vai ser, né? Para a gente pensar em 2026. Se a gente achar que ele precisa ser maior ou mais, né, extenso, a gente vai fazer essas mudanças para 2026. Agora, vocês divulgaram ontem a lista dos classificados, né, dessa Uhum. primeira turma. Como é que vocês chegaram a esses nomes? Foi uma ordem de inscrição? Foi através do medo que eles tiveram que descrever? Como é que vocês chegaram a essa primeira seleção? Foi ordem de inscrição, foi ordem de Uhum. inscrição. Então, quem se inscreveu primeiro, os 100 primeiros, eram só 50 vagas, mas a gente percebeu que como teria muita gente, a gente abriu para mais. E então a gente pegou os 100 primeiros que tinham preenchido a ficha completa, né? Porque também teve alguns que tiveram erros de inscrição, a gente acabou não considerando. Na inscrição, eles tinham que dizer o porquê que eles têm medo de dirigir? Não, 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 né? não. Isso a Uhum. gente vai conversar provavelmente no primeiro dia, para ter uma dinâmica e tal, mas não descreveram exatamente. Dúvida do ouvinte: esses 6 dias, né, 3 em cada semana, é para a mesma turma ou são duas turmas? Esses 50 serão divididos em duas turmas? Não, não, era a mesma turma. Uhum. Quer dizer, 3 dias, espera um pouquinho e volta para os últimos 3 dias. É, Exatamente. nessa conversa que vocês tiveram, nessa experiência que vocês tiveram com outros Detrans, né, que tem esse curso, o que apareceu de medo para vocês? Claro que vocês já devem ter perguntado, né, com que tipo de problema, entre aspas, né, com que tipo de trauma, com que tipo de medo vocês vão ter que lidar. O que apareceu, assim, de medo do trânsito? O que as pessoas E mais temem? geralmente é o envolvimento em acidentes, né? Basicamente é isso. Assim, as pessoas têm medo de se envolver em acidentes.
tanto a questão material, por exemplo, você bater o carro e ter que pagar para alguém, ou também de ferir alguém, machucar alguém. Então, basicamente, esse é um dos principais medos que as pessoas têm. E Existe? também tem uma questão da ansiedade, né? O trânsito, Hum, ele é gerador de ansiedade. Então, você tem que lidar com diversos estímulos o tempo todo. E aí, o tempo todo, você tem que ficar processando. Então, isso é bem cansativo. E a gente já vive numa sociedade que é muito ansiosa, né? uhum. E algum caso que fugiu à regra, né, lá fora que vocês também estão se preparando para cá, ou é normalmente nada muito Hum. esdrúxulo? Não, 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 não. Uhum. Acredito que não. Mas cada, é claro, né? São 100 pessoas que vão estar. Provavelmente as pessoas vão trazer várias histórias diferentes. Existem traumas, existem várias coisas, né? Mas a gente não trouxe exatamente algo muito específico, não. Agora, tem gente que tem medo de dirigir, mas que tirou carteira, e tem gente que tem medo, mas quer tirar a carteira de motorista, que não tem ainda. E aí vem aquela questão: Uhum. poxa, a pessoa precisou dirigir no trânsito para conseguir, para conquistar a permissão de dirigir, né, a carteira de motorista. Por que que trava, né? Vocês também têm casos assim, de pessoas que tiraram a carteira e simplesmente não querem dirigir mais por medo. Tem muito, 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 muito. Geralmente é a maioria, é assim. Porque quando você, às vezes é uma pressão social também, né? Você precisa tirar carteira porque todo mundo fala que tem que tirar carteira e tudo mais. Você faz isso, mas você trava depois. Quando vai realmente pro trânsito, sem ninguém ali do seu lado, sem nenhum instrutor, sem nada, você fala, vou dar conta disso tudo? Será que eu vou, conseguir dirigir bem? Será que eu não vou me envolver em nenhum acidente? Uhum. Então as pessoas travam sim depois. Isso é bem normal, inclusive. Olha que curioso, Jéssica. O José Campos está com a gente aqui dizendo: olha, tem sentido esse curso aí, viu? Tem sim. Eu tenho medo de dirigir carro. Eu tenho 66 anos, adoro moto, mas carro eu tenho o maior medo, não sei por quê, eu só tenho medo. Acostumei tanto com moto que eu tenho mais segurança dirigindo uma moto do que se eu tivesse que enfrentar o trânsito com um carro. E esse trânsito infernal ele Uhum. coloca aqui. Pois é, pois é. A gente tem um trânsito, né, que ainda é um trânsito causador de muitos acidentes, né? Não é um trânsito completamente seguro, é um trânsito que a gente tá o tempo todo, a gente sai, mas não sabe se a gente vai voltar bem. Uhum. Então, eu acho que esse sim é um dos fatores geradores de ansiedade que a gente tem. Agora, você falou do curso agora em agosto e que vocês vão precisar de cursos em 2026. Até o final desse ano não dá para abrir outra turma, não? Já tem um 20 aqui perguntando. A gente vai abrir mais uma turma, provavelmente em outubro. Ah, que legal. Nesse mesmo formato, com essas 6 aulas. E Uhum. aí, para 2026, a gente vai pegar, né, os dados dessas duas turmas e repensar como é que a gente vai fazer para 2026. Que legal. Ah, não dá para dizer que confiança é fácil de se adquirir, até porque esse medo pode ser também essa questão de insegurança no trânsito. Mas autoconfiança, confiança em si mesmo, é a palavra-chave desse curso, do que vocês viram em outros Detrans que vocês querem trazer para cá? Eu acredito que não seja exatamente a palavra-chave, mas é uma das coisas muito importantes, assim, a Uhum. autoconfiança, ela é um dos, vamos dizer, perceptores cognitivos mais interessantes, né? Se a gente realmente acredita que a gente pode fazer alguma coisa, é muito possível que a gente consiga, né? Uhum. Mas desenvolver a autoconfiança é algo que exige um pouco mais, né? Não é tão simples, não é tão rápido assim. Entendi. É o ouvinte perguntando aqui: é garantido? Ele tá rindo. Então, garantido, a gente não vai conseguir ter certeza, né, Patrícia? A gente vai tentar mesmo trazer essas questões, né, de uma forma mais diretas e mais objetivas, mas garantir certeza? Não temos, né? Até porque vai ser a nossa primeira turma mesmo, a gente vai tentar ver. Talvez a gente coloque mais módulos, mais coisas, tudo vai depender de como é que vai funcionar. Mas eu acredito que é o primeiro passo. E às vezes é a gente admitindo e entendendo os nossos medos, e enfrentando os nossos medos, que a gente consegue superá-los. É isso aí. A equipe, você falou que tem uma psicóloga também, que faz parte do curso desses É, 6 dias. A equipe é formada por quais profissionais, além dela? Então, vai ser ela, né, que é psicóloga formada em terapia cognitivo-comportamental, é a Lívia. Eu, que vou trabalhar com a área de psicologia aplicada ao trânsito, mais para essas áreas de políticas públicas e formas de comportamento no trânsito. A gente também tem um professor de legislação de trânsito, que é o Gerson, que é gerente de fiscalização. E a gente vai ter um professor também, que é o Josenildo, que vai falar sobre direção defensiva. Que legal.
Bom, essa turma já está fechada, não é isso? Uma coisa que você chamou Uhum, a atenção foi que algumas inscrições não estavam completas. Então, para as uhum. próximas turmas, a de outubro, quando vocês abrirem inscrição, e também para as próximas de 2026, qual é a atenção que a pessoa interessada tem que ter na inscrição? De preferência colocar o nome completo. A gente teve que fazer algumas exclusões em relação a isso. Nome completo, e-mail incorreto, questão de número de documento também incorreto. Então, isso acaba atrapalhando. Tem que estar tudo direitinho. Uhum. E vocês entram em contato com com os que conseguiram a vaga através dessa lista divulgada apenas? Como é que funciona esse contato? Exatamente, por e-mail. A gente já Hum. encaminhou para eles por e-mail o acesso e com uma semana de antecedência a gente vai encaminhar um lembrete também, o acesso da plataforma. Ou seja, de onde eles estiverem, de casa, do trabalho, eles vão separar aquelas horinhas e a Uhum, distância mesmo eles vão poder acessar e acompanhar vocês. exatamente. Uhum, deixa eu ver aqui, ó. O Alex está com a gente dizendo: Bom dia, Patrícia, Jéssica. Eu gosto de dirigir e eu trabalho em média, olha só, 11 a 12 horas por dia dirigindo. E outra coisa, tem gente que tira carteira e não gosta de dirigir porque é muita imprudência no trânsito e não tem paciência. Aí ele quer dirigir para a gente. Às vezes você tem que dirigir para você e para os outros. É por isso que eu acho que certas pessoas têm medo de dirigir. Isso faz sentido? Ele está perguntando. Claro, claro. A gente Uhum. tem isso, né? A insegurança no trânsito mesmo. A gente não sabe como que é o comportamento do outro, muitas vezes, né? E a gente percebe que o trânsito, ele é um ambiente inseguro. Então, as pessoas têm medo disso, com certeza. Que legal. Jéssica, muito obrigada por tirar as nossas curiosidades, as dúvidas e as nossas curiosidades a respeito do curso. Que bom que tem mais gente interessada, que bom que tem a direção defensiva, porque parte disso vai de você se prevenir, né? Você pensar Uhum. antecipadamente sobre algum problema. A direção defensiva tem muito a ver com isso, né? Já faz você sentir um pouco mais de segurança no trânsito também. Parabéns pela iniciativa. Sucesso nesse primeiro curso e que tenham em outubro, mas que tenham mais esse ano ainda. Com certeza. Tá bom, Patrícia. Obrigada demais. E um abraço para toda a equipe, viu? Sucesso para vocês. Obrigada. Até. Tchau, tchau, tchau.